o intuito desse bate-papo é justamente trazer um pouco do que foi o nosso encontro, né? Você que é médica, é minha irmã de santo, filha de Nanã, para mim foi um acalanto dentro de um momento tão difícil que eu passei, que foi, mais uma vez, ser diagnosticada com a cefaleia em salvas, né? Ter uma crise depois de 3 anos, que a primeira crise eu estava grávida da minha filha, e daí eu gostaria muito já de saber um pouquinho quem é a minha irmã, Tainá, quem é essa doutora, um pouquinho de ti. Bom, eu sou Tainá, sou médica ginecologista e obstetra, sou uma mulher jovem, preta, do candomblé e filha de Nanã. Então, são muitos adjetivos que nos fizeram cruzar esses caminhos, né? Que eu acho que talvez a gente não se encontrasse se não fosse realmente o axé. E para nós que somos de axé, a gente fala que não existe coincidência. E esse reencontro, na verdade, eu acho que veio para nos curar de várias formas, de diversas maneiras. E estar nesse lugar de participar de um coletivo espiritual e estar no lugar de médica e cientista pode parecer soar como uma dicotomia, né? Algumas pessoas na ciência não levam em consideração a espiritualidade como um fator determinante nos processos de saúde e doença, e eu também não levava. Então, eu fui muito academicista, eu estudei muito, eu ainda estudo muito, eu sou muito cientista, estou muito ligada nos processos da medicina voltados para as pesquisas, para as evidências científicas mesmo. E me considerei ateia por muito tempo. Desde a minha adolescência, eu não me encontrava em nenhuma religião e por ser muito questionadora e por vir do interior de Minas, onde o cristianismo, o catolicismo é muito presente, agora as religiões neopentecostais também. Eu nunca me enxerguei nesse processo e eu não entendia muito bem como a religião pudesse interferir, nos processos de saúde e doença. E para falar a verdade, na formação médica a gente não aprende isso. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes as manifestações espirituais são tidas como síndromes conversivas, como pessoas que estão dando chilique, o piti, ou a pessoa que está inventando, ou uma pessoa psiquiátrica. Não que os pacientes psiquiátricos não tenham que ser ouvidos e respeitados nas suas individualidades, mas muitas vezes a gente negligencia a parte espiritual. E eu só fui descobrir isso também quando os caminhos me trouxeram para cá. E participar do candomblé me fez recuperar e rever muitas questões da minha vida, não só pessoal, familiar, como também profissional. Então eu consegui enxergar muitas coisas com outros olhos, e o parto em si, que é um momento em que eu estou muito ligada com isso, com essas chegadas, né, de novas vidas ao mundo, tem uma questão espiritual muito importante. E para muitas pessoas, o parto é transcendental. E a gente não sabe muito bem cientificamente explicar o porquê. Mas quando a gente pensa de uma forma espiritual, e eu falo disso também para algumas pessoas, das experiências espirituais de partos e nascimentos que eu tive a oportunidade de vivenciar, é muito disso, é de entender que é uma passagem, né, um rito de passagem. E a gente está recebendo uma nova pessoa, uma nova alma e uma nova espiritualidade aqui com a gente. E enxergar por esse aspecto me trouxe um leque de possibilidades, assim, e estar aqui com você, validando a sua experiência, validando o que você vivenciou, mesmo antes de te conhecer pessoalmente, né? Eu me sinto muito feliz de poder fazer com que você se perceba como uma pessoa que, além de ter sentimentos e de, sim, ter passado por questões físicas, mas que a sua espiritualidade precisa ser ouvida e que precisa
ser respeitada e que a gente não pode negligenciar a presença da espiritualidade nesses processos de saúde e doença. Obrigada, Tainá. Quando eu fiquei internada dentro do hospital, tanto o neurologista quanto psicólogos diziam que eu precisava ser encaminhada para um hospital psiquiátrico. Eu alegava que estava ainda com a cefaleia ativa, mas eles insistiam que ela já não estava. Esse é um ponto que cabe à neurologia também explicar. Mas dentro desse processo eu comecei a ter conversões. O que são conversões? Na verdade, a palavra conversão, ela é usada na medicina muito para uma sementinha de julgamento ali para essas Hum, pessoas. Então, o que você tinha, o que você apresentava, inclusive nos vídeos que você compartilhava, aqui a gente está falando de uma questão muito superficial cientificamente, que eu não participei das discussões científicas, né, acerca do seu caso, mas os vídeos que você compartilhava, a experiência que você contava, na verdade, tinha uma questão ali envolvida. É convulsão, não é? O que está acontecendo aqui? Né, ela está com muita dor mesmo? Não está? O que é isso? A cefaleia em salvas é conhecida como uma das piores dores do mundo, realmente, e é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente precisa excluir causas orgânicas, como um AVC, como outras complicações que podem gerar dor importante, para que a gente diagnostique a cefaleia em salvas. Inclusive, o tratamento ainda é muito difícil, assim. E a conversão é quando a gente acha que a pessoa está simulando alguma coisa. Então, muitas vezes, para não falar que a pessoa é pitizenta ou que ela está, enfim, trazendo um transtorno para a equipe, muitas vezes se utilizam esse termo, que a pessoa está tendo uma síndrome conversiva. Ou seja, é um julgamento, né, que a gente entende que essa pessoa está simulando um sintoma. Nos momentos em que as dores davam intervalos, de forma espontânea, o meu corpo respondia. Eu tremia, meus olhos viravam. Muitas pessoas viram essas cenas na internet. É, Desde então, o hospital passou a me tratar como uma paciente com transtorno psiquiátrico. Porém, eu não conseguia, de fato, descrever essa sensação, porque foi a primeira vez que eu apresentei isso. E eu compartilhei também na internet que foi a partir de então que eu comecei a receber a minha entidade, o meu caboclo boiadeiro de Recife. Eu só consegui compreender, ter a dimensão dessa conexão, dessa passagem também de abertura de portal dentro de um hospital, a partir de quando, de fato, essa entidade evoluiu em mim e de fato mostrou que ele estava trazendo mensagem de orixá para que pudesse me tirar daquele lugar que não me pertencia. No caso, eu fiquei 3 dias internada no hospital psiquiátrico. Eu gostaria muito de compreender, na sua perspectiva, de uma filha de orixá, o Abiano, mesmo Ilê, que eu pertenço. Você chegou antes de mim nesse Ilê. Gostaria de compreender um pouco sobre a sua perspectiva quanto médica e quanto uma filha de orixá, para que uma pessoa possa cuidar da sua saúde e da sua espiritualidade. Todas as pessoas têm espiritualidade, todas as pessoas que apresentam conversão, elas estão necessariamente ligadas a um orixá. Como que você lida, como que você interpreta essa situação? Então, isso é muito complexo, as pessoas são muito complexas, na verdade. A gente não pode simplesmente colocar uma pessoa dentro de uma caixinha, né? Você tem isso e pronto, eu acho que você tem isso, e não levar em consideração todos os aspectos que essa pessoa está envolvida. A Organização Mundial da Saúde diz que a saúde não é exclusivamente a ausência de doença, mas sim um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, a gente social e espiritual, Então a organização da saúde, ela assume que a espiritualidade ela faz parte do cuidado da saúde e bem-estar de uma pessoa? justamente, justamente. E isso a gente não sabe.
né, e não leva em consideração. Além de fazer parte desses processos de saúde e doença, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, que é a nossa organização do Brasil, deixam muito claro nas suas diretrizes que a gente precisa não só respeitar, mas incluir a espiritualidade das pessoas em todos os nossos aspectos relacionados à saúde e doença. Então, aqui no meu consultório, por exemplo, em todas as primeiras consultas que acontecem, existe a pergunta: você tem uma religião? Qual é a sua religião? E o quanto isso impacta na vida da pessoa? Porque a gente conhece algumas religiões, né, muito pontuais e para a medicina, por exemplo, o testemunho de Jeová não pode tomar sangue. Mas não é só isso. Existem outros dogmas da religião que eu não sei e que se eu não perguntar eu não vou saber. Assim como a nossa religião, que é uma religião extremamente negligenciada, cheia de preconceitos e que as pessoas sequer querem saber sobre. Então, quando a gente fala de uma incorporação que não acontece só no candomblé, a gente sabe que as religiões neopentecostais, até mesmo o catolicismo, existem vertentes que têm incorporação. Isso pode acontecer em outros momentos da vida, como aconteceu com você, e a sua religião não foi sequer questionada em relação a esse processo. E colocar isso tudo dentro de um pacote de uma síndrome conversiva é muito mais fácil a gente se livrar deste problema do que tentar entender a pessoa em todos os seus aspectos, de saúde física, mental, social e espiritual. Então, muitas vezes, a gente deixa de acrescentar isso no nosso processo e negligenciar a saúde espiritual também pode gerar problemas. Pode gerar problemas físicos, pode gerar problemas mentais, pode gerar problemas sociais, porque tudo isso está interligado. E muitas vezes quando às vezes a gente recebe pessoas que têm algumas queixas físicas específicas, isso pode ser o que a gente fala que a pessoa está somatizando, ela está mostrando fisicamente o que estava escondido ali, ou na saúde mental, ou em algum problema social que ela está passando, ou em alguma questão espiritual que ela não está cuidando, e isso pode se manifestar de forma física. Você já passou por alguma experiência espiritual onde você sentiu a presença da sua orixá, no momento de parto, no momento de acolhimento, de cuidado com alguma paciente? Pode citar um exemplo? Sim, posso. Eu vou citar um exemplo que, inclusive, é da nossa irmã, que ela me permite falar sobre isso, afinal, a gente tem o sigilo, né, médico, que a gente não pode expor, e a gente só está falando do seu caso aqui porque você trouxe. Então, eu falo que hoje eu entendo isso, que a minha orixá que me guiou até aqui, que me guia em muitos momentos. E o parto de Maíra, o nascimento de Cauanã, foi ainda é muito forte assim para mim, porque eu falo que eu lembro de vários nascimentos, né, de detalhes dos nascimentos, e o dele especificamente, a passagem dele, a chegada dele no nosso plano, eu não lembro de nada, não lembro. Então a gente tem fotos e vídeos, é isso que me trazem alguma memória, mas foi um processo muito forte, afinal todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente são da nossa religião. E foi uma experiência extremamente transcendental para todos que estavam ali presentes. E ela conta que ela não sentiu dor no parto. Foi muito forte. E essa não foi a única vez. Eu sou uma pessoa que é conhecida por atrair partos complicados, cirurgias difíceis e conseguir resolver essas situações. E Nanã é essa orixá, né, que cuida do portal entre a vida e a morte e a guardiã desses portais. E eu sei que isso só acontece comigo porque ela está comigo. E se ela não tivesse, eu não sei como eu me comportaria em diversas situações. E quando nossa mãe Bernadette de Oxóssi jogou seus búzios e te mostrou que a sua orixá é Nanã e explicou sobre essa orixá que é tão importante nas nossas vidas, porque, como ela diz, né, que tudo vem da lama, que da lama viestes e para a lama voltarás. Quando ela fala sobre esse arquétipo, que é aquela senhora que
e da mãe de todos os orixás. Como que foi esse encontro? Como que Tainá, a doutora Tainá, recebeu essa mensagem? O que mudou na sua vida sobre isso? Ainda estou muito emocionada, que a gente acabou de vir também de um processo espiritual muito forte, mas foi um reencontro, assim, foi uma das experiências mais tanto esclarecedoras quanto muitas coisas fizeram sentido, né? E eu tinha muitas perguntas que nunca tinham sido respondidas e foram respondidas naquele dia. E hoje muitas coisas fizeram sentido para mim. Até mesmo quando eu contei isso para minha mãe e a gente dividiu essa descoberta que eu passei tantos anos da minha vida sem ter. E depois que a minha mãe viu Nanã, ela falou que eu sempre fui aquela pessoa. E que ela Emocionante. reconheceu o meu orixá desde que eu nasci. Então, sempre tiveram muitos questionamentos de você é muito ranzinza, ou como que essa menina fala umas coisas assim que não é para a idade dela, ou como que passou na faculdade tão nova, e por que que chegou aqui com essa idade, como que ela consegue fazer coisas que não tem explicação, e realmente não tinha explicação. E depois que a gente viu que eu nunca estive sozinha, tudo isso se justificou. E minha mãe, quando ela me viu incorporada a primeira vez, que foi um processo também, assim, de preparo, né? Tipo, olha, quando você se sentir pronta, no seu momento a gente vai, enfim, não sei como você vai reagir. E hoje mesmo eu vi um vídeo falando que uma mãe de sangue não está pronta para ver o seu filho carnal receber uma incorporação. E eu tentei prepará-la para isso. E depois que acabou o ritual, eu perguntei como que ela estava se sentindo, porque eu fiquei preocupada, né, com ela. Sim. Ela falou: minha filha, eu estou em paz. Você sempre foi essa pessoa. Agora tudo faz sentido. Então, isso para mim foi assim, é uma redenção mesmo. É uma redenção. E validar isso, validar a espiritualidade foi um processo muito importante para mim, que nunca me senti uma pessoa acolhida em outras religiões. Isso foi fundamental para vários processos assim na minha vida. E tem sido, né, todo dia uma descoberta, afinal, a espiritualidade é isso. Todos os dias ela nos mostra uma coisa diferente. E a gente está aqui também para falar sobre direitos fundamentais e constitucionais, né? E antes a gente tinha que esconder nossos cultos, nosso credo, a nossa religião. Não que a gente não sofra preconceitos hoje, mas hoje a gente está politicamente e legalmente armado para ser livre, para cultuar o que a gente quiser e o que a gente se sentir bem. E todas as religiões merecem respeito. E falar sobre uma religião que tem tantas questões preconceituosas envolvidas e não deixar de falar isso por ser médica é um ponto que eu me orgulho muito. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, minha mãe falou: minha filha, mas você tem certeza que você vai falar? Porque, né, você já é uma médica preta e tudo mais. Eu falei: eu vou falar. E as pessoas precisam entender que elas precisam me respeitar como eu sou. E a minha religião faz parte de mim. Eu não tenho como me distanciar da Tainá, esposa, filha, uma pessoa religiosa da Tainá médica. Somos todos a mesma pessoa. E o paciente que senta desse lado sabe que do lado de cá tem uma pessoa também. Então, se ele quer ser respeitado nas suas individualidades, também precisa me respeitar da forma que eu sou. E isso eu não abro mão. Nossa, impossível não me emocionar. Estava aqui secando as lágrimas, porque é muito emocionante. Quando eu cheguei no Ilê, que foi de vez, né? Minha mãe jogou, eu a respondeu, disse que lá era a casa dela. A minha mãe disse que vocês tinham conversado e a forma como você explicou de forma tão didática, porque a medicina ela ainda tem essa falta de ser didática. Didática no acolhimento, didática nas palavras, didática na compreensão e respeito também acerca da espiritualidade do outro. Ter espiritualidade e cultuar o axé, viver o axé, eu não tenho dúvidas que te torna uma profissional
que se destaca. E não é sobre o destaque do ego, é sobre o destaque da alma, é sobre o destaque de permitir esses encontros, de eu nem imaginar que que eu e nosso pai Oxóssi estava preparando um ambiente seguro, onde eu seria acolhida pela minha Yalorixá, e que lá estava uma irmã de santo médica, uma irmã de santo que tem essas perspectivas. E te digo, Tainá, que esse momento onde eu posso compreender um pouco mais sobre o que aconteceu comigo, compreender um pouco mais que não era transtorno psiquiátrico. Eu não merecia ter sido internada 3 dias dentro de um hospital psiquiátrico para curar o que não existe cura, porque a minha ancestralidade é uma cura contínua. Você teve acesso a imagens que não foram divulgadas na internet acerca de crises que eu tive. E você também esteve no meu processo de iniciação, você viu minha orixá. E antes de começarmos esse bate-papo, nós já estávamos num bate-papo muito intenso. E quando você viu o vídeo, você falou: Marvel, eu estou arrepiada, me arrepiei junto, porque de fato a gente já. Hoje eu consigo ver que ela já estava ali presente. Como que, para finalizar esse momento, gostaria muito de compreender um pouco sobre o que significa uma sagrada saúde para você, dentro dessa perspectiva de ter uma irmã que passou tão recente nesse processo de dor por não ter a sua espiritualidade compreendida e, na verdade, ela ser totalmente destoada, né? Ela foi interpretada como uma doença mental. Não que a doença mental ela precisa ser tida como algo negativo, porque todas as pessoas, querendo ou não, elas estão suscetíveis a ter ou passar por esse processo, né? Um processo depressivo ou um transtorno psiquiátrico, mas de forma que em nenhum momento, como você falou desde o início, não foi tido como hipótese. Eu queria saber o que para ti é a sagrada saúde e qual a perspectiva que você vê para a medicina de médio a longo prazo nesse campo espiritual. Essa é uma questão extremamente importante que a gente estava comentando sobre isso. E para a medicina, eu não tenho boas perspectivas, não. Assim, eu não sou otimista em relação a isso. Eu acho que muito pelo contrário, a formação médica tem se distanciado cada vez mais das pessoas e focado cada vez mais nas doenças. E muitas vezes doenças que nós mesmos criamos para vender uma cura. Então, eu sempre falo isso aqui, que a medicina virou um mercado. E a gente não está mais preocupado com a pessoa que está ali do lado, mas o que eu posso te vender para te curar. E muitas vezes as pessoas sentam aqui e a gente fica horas conversando e a pessoa fica ótima, porque ela não precisava de um medicamento, ela não precisava de um exame, ela não precisava de uma cirurgia, um tratamento médico específico. Ela precisava ser apenas ouvida e compreendida nas suas individualidades. Isso inclui todas essas questões que a gente falou. Então, a sagrada saúde para mim é justamente levar em consideração que a saúde não é tão somente a doença, nem tão somente a ausência de doenças, mas todos esses aspectos, o aspecto que a gente fala que esse olhar holístico que a gente tem que ter sobre o ser humano, que é tão individual, e é tão plural, tão diverso e complexo, justamente que é muito mais fácil a gente colocar um CID para essa pessoa e falar, não, você tem X coisa aqui, e eu vou te dar um remédio para resolver uma coisa que não vai resolver. Eu falo que isso é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora a gente vai ter que sacudir esse tapete. E é cobrado. E resolver essa sujeira toda depois é muito mais difícil. Então, às vezes a doença aparece como aquilo ali que a gente está querendo esconder. E para quem está agora assistindo esse finalzinho de bate-papo, de encontro, e que está num processo depressivo,
que está num processo de uma doença que não sabe de onde vem, que tem um transtorno que ela sabe que não é um transtorno porque ela tem uma ancestralidade, como você disse, não são todas as pessoas que têm a espiritualidade, então não vai ser necessariamente a espiritualidade aquele Justamente. motivo. Uhum. Mas para quem tem a consciência de onde vem, para quem sabe que tem o axé, para quem está nesse momento ouvindo, vendo esse vídeo, qual a sua mensagem para essa pessoa que já não sabe onde encontrar a sua saúde espiritual e física? A gente precisa dizer que a saúde física, né, é extremamente importante e que a gente não pode também falar que não existem diagnósticos. Existem, mas que também existem outras questões que a gente não observa. Então, só reforçando esse aspecto, que as pessoas que têm transtornos de saúde mental ou que têm outros transtornos físicos, elas merecem tratamentos e isso, inclusive, coloca as pessoas com transtornos de saúde mental em um aspecto de negligência também. Porque muitas vezes essas pessoas também não são ouvidas. Porque a gente precisou de ter uma luta antimanicomial no nosso Sim. país? Porque a gente usava os manicômios, os hospitais psiquiátricos, para despejar pessoas que não eram socialmente aceitáveis, que não eram ouvidas nas suas individualidades, nas suas perspectivas. Então, muitas, quem eu assim, e eu não falo só do axé, mas outras religiões também, que têm questões específicas que não são compreendidas, elas precisam ser compreendidas, a gente precisa perguntar ativamente. Eu não nasci sabendo sobre o axé, assim como no Brasil a gente tem uma imposição muito grande, né, do cristianismo, inclusive nas escolas. Eu tive ensino religioso na escola que era para ler a Bíblia, por exemplo. Eu fazia algumas perguntas e não tinha respostas e ficava tipo, Sim. sim, e aí? Então a gente precisa incluir esse debate das diversidades espirituais desde lá da escola e nos ensinos acadêmicos também. Então, na minha faculdade, por exemplo, tinha uma capela religiosa cristã, né, católica, enfim, que tinham cultos ecumênicos, mas ecumênicos cristãos. Então, a gente tem outras religiões que a gente precisa considerar. E eu quero dizer para essas pessoas que também estão nas diversidades espirituais, para que elas procurem ambientes saudáveis, para que elas procurem profissionais que vão acolhê-las, que vão ouvir as suas necessidades e que vão garantir os seus direitos. Não só o direito ao culto espiritual, mas como também o direito ao respeito e aos diagnósticos adequados, né? Então, isso é extremamente importante. É importante dizer para essas pessoas que, inclusive, às vezes duvidam da sua espiritualidade, Sim. né? Por medo ali, será que eu realmente estou louca e isso daqui não existe, não acontece? Porque isso também aconteceu comigo. Quando eu senti a primeira vez, eu falei, não, será que eu tenho alguma coisa errada aqui comigo? Ah, interessante, interessante Exatamente. isso. Será que eu tô ficando doida? Será que isso que eu tô sentindo é algo que minha cabeça tá criando? Mas por quê? Porque você sentiu, por ser uma médica, você tem exames em dia. Eu tô falando assim de uma Sim, forma mais, sim, é mais porque precisa, por que que a gente conhecer acha o isso? corpo. E aí, quando você Justo. perdeu o controle do seu É. corpo, Porque na medicina, o que que acontece? A gente acha que nós temos o controle sobre tudo. E por que o parto me instiga tanto e é um que eu considero sagrado? Porque a gente não tem acesso a tudo e a gente não controla tudo. E a medicina definitivamente não sabe tudo. Mas como eu sempre fui muito cética, ateia e não acreditava nessas coisas e achava que não, que assim, a ciência não acredita nisso e isso é tudo invenção. Quando eu senti a primeira vez, que inclusive foi uma fogueira de Xangô em 2023, eu falei, epa, calma aí, tem alguma coisa errada com esse negócio. E, enfim, já era a incorporação na primeira vez que eu presenciei e isso é muito forte, assim, porque muitas coisas envolvidas e essa questão científica realmente duvida da espiritualidade. Então, me aceitar como uma pessoa que tem axé, que tem um orixá e que tem uma espiritualidade muito forte, muito aflorada, foi um desafio para mim também. E isso foi tema de terapia em diversas sessões. E até que meu terapeuta falou, Tainá, vamos lá.
vamos reforçar aqui que a OMS diz que a espiritualidade está dentro dos processos Olha, de que saúde e doença. interessante. Então, eu também passei por esse processo. E, enfim, se eu falo que para a medicina, né, pessoas que estão ali envolvidas com esse aspecto, presenciarem cultos religiosos de diversas religiões, vão sair distribuindo o CID mesmo, porque é isso, a gente não tem explicação sobre tudo. E a espiritualidade vai muito além do que a gente consegue dizer e explicar, e a gente não precisa explicar, porque a gente merece ser validado. Então é dessa forma que eu encerro esse bate-papo, dizendo que medicina e espiritualidade não estão separadas, elas estão muito mais que unidas e que a gente amplie esse debate para que a gente reforce as necessidades pessoais e individuais de cada indivíduo, de cada pessoa. E a gente vai ampliar muito em breve, porque o próximo episódio, o próximo bate-papo é com nossa mãe, Bernadette de Oxóssi. Ela que nos ensina tanto, que nos trouxe essa segurança, assim. Nossa, eu te falei, eu não consigo visualizar outra mãe para mim, porque de fato foi onde eu consegui compreender a minha relação com o orixá e aceitar. Esse é o seu caminho. Aí você tem o axé, porque é muito fácil a gente falar, axé, minha irmã. Mas aí viver o axé e compreender que é uma manutenção diária, que se eu estou cuidando da minha saúde física, da minha alimentação, eu também estou cuidando do meu orixá, né? Estou Exato. cuidando do meu ori. Então, o nosso próximo bate-papo será com a Mãe Bernadette e ela vai falar um pouquinho também sobre a sua experiência que está sendo na especialização sobre saúde dos povos de terreiro e a relação de forma agora mais voltada para a espiritualidade. Minha irmã, sua bênção, te agradeço imensamente por topar esse Estamos bate-papo. juntas. Gratidão, muito axé para nós. Caminhos Axé. abertos.